Perdão, irmãos, eu vou ler apenas o versículo 30. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. Marcos capítulo 5, o versículo 30. Apenas para que eu possa levar a mensagem. O Senhor já falou poderosamente nesta noite. Senti muita presença, Ele confirmou a cada louvor. E a mensagem é justamente de uma mulher que entendeu quem era Jesus. Através da boca do pastor Marcílio, Deus confirmou a palavra. E o versículo vai nos dizer: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Feche seus olhos e me ajude em oração. Pai, graças te dou, Senhor, por esta noite, pela responsabilidade, Senhor, de trazer essa preciosa palavra, Senhor. Estou alegre, Senhor, porque eu sei que não é sobre mim, é sobre ti, Senhor. Que a tua igreja venha meditar e viver nesta palavra, Senhor. Que eu desapareça para que o Senhor apareça, para que a sua vontade seja cumprida nesta noite em cada um. Eu agradeço a oportunidade, peço que os irmãos se sentem. Amém. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui nesta noite. Irmãos, eu vinha revisando o livro de Esther. Eu ia trazer para a igreja a mensagem no livro de Esther, que era: você foi chamado para servir o rei e salvar um povo. Mas o nosso Deus, né, Ele é quem manda. E ontem à noite, quando eu estava no culto do Mari, eu vim trazer um versículo que é em Êxodo 3, onde ele diz: eu sou o que sou. E o Senhor me lembrou o que Ele me falou no hospital, e o Espírito Santo disse a mim: é sobre a mulher do fluxo de sangue que você vai falar. Porque aonde for novidade, você vai falar do seu testemunho. Então eu estou aqui porque pode, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então vou eu falar aqui em Marcos sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas antes, irmãos, eu quero contar, estou um pouquinho nervosa, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Há 4 anos atrás, eu sofri de uma hemorragia, um fluxo de sangue que não cessava. E esse fluxo, ele me deixou debilitada. E eu fui fazer exames e descobri que eu tinha um problema chamado adenomiose. Não é endometriose, é adenomiose. E era necessário eu tomar uma medicação. Só que enquanto eu estava com esse fluxo, eu ainda não sabia o que era, eu fiquei tão debilitada e fui parar no hospital. E lá no hospital eu fiz o exame, eu estava com a hemoglobina 6 e a ferritina 7. E eu tive que ficar internada, porque o médico disse que não tinha mais alimentação nem medicação que ia fazer ela ficar elevada, apenas transfusão de sangue. E eu fiquei internada. E o médico preocupado, perguntando o que aconteceu, eu não sabia, que eu ainda não tinha descoberto. E veio as bolsas de sangue, eu tomei 3 bolsas de sangue. Só que lá no hospital, há 4 anos atrás, quando eu cheguei para me internar, o Senhor tinha me dado um sonho. E nesse sonho ele me revelava que Ele ia me guardar. E foi muito forte o sonho. Eu acordei com uma presença poderosa. Irmãos, e eu era evangélica há 15 anos. Mas eu não servia ao Senhor. Eu estava apenas como uma seguidora. E o Senhor me chamou para servir. Aleluia! E foi necessário eu parar no hospital para me entender o que era necessário para que eu fizesse. E quando eu cheguei no hospital, que o Senhor me deu aquele sonho, eu me entristeci. Eu disse: Senhor, eu vou partir, não vou levar nada para ti. Eu não fiz nada na tua obra. E eu fiquei muito triste com aquilo. E eu pedi ao Senhor: Pai, me dá mais uma chance. Eu vou fazer diferente. Irmãos, e graças a Deus eu tomei as 3 bolsas de sangue e eu voltei para casa. Mas eu voltei com a sensação que eu realmente ia partir. E quando eu cheguei em casa, o meu filho tinha 8 anos, ele me abraçou, hoje ele tem 12. E ele disse: mamãe, que bom que você voltou. Eu estava tão triste porque você não estava em casa. E eu estava pedindo a Deus que o Senhor não levasse a senhora, porque eu não queria ficar com meu pai e a minha irmã. Eu disse: foi. Então agora a gente vai olhar para a janela. O meu quarto fica no alto e dá acesso a olhar bem para o céu. Eu disse: então agora a gente vai olhar para a janela e vai agradecer a Deus
porque Ele deu mais uma chance de mamãe voltar para casa e cuidar de você. E eu olhei para a janela, irmãos, e eu clamei, mas eu tinha certeza que Deus ia me guardar. E eu clamei, eu disse: Deus, me dá mais uma oportunidade. E eu fiquei orando e agradecendo por ter voltado. E o Senhor bradou em meu coração e disse assim: por causa deste clamor, hoje eu mudo a sentença. E eu pedi uma confirmação a Deus. E na quinta-feira, quando eu fui para o ciclo de oração, Deus usou uma irmã que veio de visita. E ela estava pregando e do nada ela disse: irmãos, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu dizer a alguém aqui que por causa de um clamor, Ele mudou a sentença. Irmãos, e graças a Deus eu voltei diferente. Eu comecei a servir, participar das consagrações. Só que eu ainda não cria. E o Senhor falava coisas para a minha vida. Uma dessas está se cumprindo hoje. Eu estou aqui na IPAD. Quanto tempo eu conheço o pastor Marcílio e a diaconisa Daiane, que é desde bebê. E há muito tempo que eles congregam aqui. E hoje eu estou recebendo o convite. Por quê? Eu vinha recebendo promessas e eu não cria. E o Senhor disse outro dia no congresso que eu fui: por causa da tua incredulidade, tu vai voltar para o hospital. E eu já tinha entendido que era justamente de novo pelo fluxo de sangue. E de repente eu esqueci um dia o anticoncepcional desogestrel, que não posso esquecer. E ela começou a descer. Irmãos, eu tomei tudo quanto é medicação. Eu ia na UPA, eu tomava Transamina na veia. Eu tomava vitamina K, meu comprimido, desogestrel, o Transamina comprimido, e ela não foi embora. E eu entendi que ia se cumprir aquilo que o Senhor tinha dito. Por causa da minha incredulidade, eu ia voltar ao hospital. E eu comecei a ler a palavra do Senhor, e Ele foi me dando a mensagem de Jó. E na mensagem de Jó, quando a mulher de Jó diz assim: por causa... amaldiçoa o teu Deus e morre. O Senhor falava no meu coração que Jó, ele estava descansado no Senhor, porque ele entendia que Deus estava no controle de tudo. E aquilo o Senhor falava para mim, e eu falei para a igreja que era como Jó estava falando, só que eu estava recebendo. E eu dizia assim: eu estou enferma, e eu já estava debilitada. Já fazia 2 meses, eu já tinha começado em julho com essa hemorragia, já era julho, e eu disse assim: eu estou enferma, mas o meu Deus, Ele tem poder sobre as enfermidades. Tem me faltado algumas coisas, mas o meu Deus é um Deus de providência. Eu disse: o diabo, ele tem tentado me parar, mas o meu Deus, Ele tem poder sobre os demônios. E naquele momento que eu falava, irmãos, eu entendia quem era Deus. E foi essa a mensagem que o Senhor me deu nesta noite. Entenda quem é Jesus na tua vida. Irmãos, eu voltei para o hospital porque não tinha medicação. E foi lindo, porque eu voltei de uma forma diferente. Eu voltei para servir ao Senhor lá. E eu comecei a pregar, e a presença de Deus era muito forte. E uma alma se converteu. E eu orei pela uma mulher que estava em estado terminal, pelas suas famílias. E eu saí nos outros quartos orando. E Deus foi fazendo algo tremendo na vida de cada um que estava ali e na minha vida. Porque eu estava entendendo o Deus a quem eu servia. Então, às vezes, Deus vai permitir você passar processos para você entender quem é o Deus que você serve. E quando chegou lá no hospital, a hemorragia não cessava. Eu passei 8 dias. E o médico chegou na sexta-feira e disse assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo com você. A gente está dando a injeção na veia 3 vezes no dia, a vitamina K à noite. Você tomou 3 bolsas de sangue. E hoje a gente tirou o seu exame, fez o exame de sangue. E não subiu a sua hemoglobina, ainda continua em 6, porque eu continuava com a hemorragia, perdendo tudo aquilo que eu tinha adquirido. E ele disse: você precisa falar com o seu médico. E passou, irmão, sábado e domingo, eu conversei com o meu médico no sábado, ele pediu para eu entrar numa medicação, eu entrei e não cessou. No domingo à noite eu estava assistindo a Aparecida Borges, todo mundo em silêncio dormindo, só uma luzinha azul, e eu deitado na cama, esperando a minha última bolsa de sangue. Não podia mais perder sangue, porque eu já tinha ganhado mais 2. No total eu tomei 5 bolsas de sangue. E quando a internet acabou, o celular paralisou, houve um silêncio, e eu ouvi uma voz bradar no meu coração, e disse assim: eu sou. Eu sou. E eu sentei na cama para orar, porque eu conhecia aquela voz. E ele disse assim: eu sou o que está no controle de tudo. Eu sou o que posso todas as coisas. Eu sou a tua necessidade. Irmãos, eu caí em prantos, porque eu entendia que ele estava dizendo que estava cessando
hemorragia. E para uma glória do Senhor, eu acordei de manhã e a fralda estava limpa. Porque eu tinha acabado, quando ele falou comigo, eu tinha acabado de tomar banho e colocar uma fralda. E ela estava limpa. Porque eu tinha entendido quem era o Deus a quem eu servia. Então, irmãos, eu vou entrar na mensagem. Então, irmãos, o Senhor me deu a mulher do fluxo de sangue para que eu pudesse contar para cada um de vocês que o nosso Deus é o Deus que faz. E Ele faz porque Ele é. Ele é fiel, Ele é bom e misericordioso. Então, para glorificar o seu nome, Ele faz. Então, você só precisa entender quem Ele é. E eu gosto de fazer uma mensagem textual. E eu vou começar falando sobre o versículo 26, que vai dizer assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos, aqui vai falar de uma mulher sem identidade. Essa mulher, ela era conhecida pelo seu problema, pelo seu processo. Muitas vezes a gente conhece alguém pelo processo, não é mesmo? Aqui não vai falar o nome da mulher, não vai falar de quem era a filha. Nós sabemos apenas que ela era judia, por conta da lei mosaica, em que ela era dada como imunda. Mas aqui não fala mais nada, porque aqui esta mulher representa alguém que não tem identidade, alguém que é esquecido na sociedade. Essa mulher tinha sido rejeitada, porque diante da lei mosaica, quando a mulher tinha um fluxo de sangue, ela teria que ser retirada, por ela ser dada como imunda. Então ela não podia viver em meio à sociedade, ela não podia frequentar os templos, ela não podia ter uma vida cotidiana normal. Então imagine como era esta mulher. Esta mulher estava devastada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque hoje nós temos a graça, nós temos o acesso ao Pai. Se eu estou na pia da minha cozinha, eu estou orando. Se eu estou no meu quarto, eu estou orando. E eu estou sentindo a presença dele, assim como estamos aqui. Mas antigamente, só se tinha a presença através do templo. E esta mulher, ela não teve o direito de ir ao templo por conta da sua enfermidade. Então o texto vai começar falando de alguém que não foi detectada por quem era. Porque muitas vezes o processo vai falar mais alto do que quem você é. E no versículo 26 vai dizer: e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso ante, indo a pior. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Você imagina como estava a sensação daquela mulher, que já tinha buscado esperança em todos os lugares e não tinha encontrado. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: tem causas que só Ele resolve. Tem causas que é necessário joelho. Tem causas que é necessário obediência. Tem causas que é necessário intimidade. E nessa noite o Senhor está nos invocando a tocar-lhe. Porque é no toque de Jesus que há milagre. No versículo 27 vai dizer: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entrou a multidão e tocou na sua vestimenta. Perceba que o texto vai dizer que ela estava ouvindo falar de Jesus. Glória a Deus. Você entendeu porque muitas vezes o inferno ele tenta nos calar? Porque quando a gente falar de Jesus, alguém vai se levantar. Porque quando você mencionar o poder que o nosso Jesus tem, enfermo tem que ser curado. Os encarcerados têm que ser libertos. Os drogados vão ser libertos. Então, quando alguém ouvir falar de Jesus, o ambiente será transformado. Então, Satanás, que já sabe disso, ele tem que impedir a mim e a você de falar de Jesus, porque esse nome, ele tem poder. E eu achei lindo porque essa mulher, ela estava debilitada. Ela estava condenada e amaldiçoada, onde ela não poderia estar no meio da sociedade. Mas essa mulher, ela rompe protocolo. Ela rompe a multidão para ter acesso, porque ela tinha entendido quem era Jesus. E nesta noite o Senhor está mandando eu te dizer: entenda quem é Jesus na tua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, no versículo 28 vai dizer: porque dizia, se tão somente tocar
tocar nas suas vestes, sararei. No versículo 28, vai revelar a fé desta mulher. Através da sua fé, ela alcançou o seu milagre. Aí nesta noite o Senhor me indagou para perguntar à igreja: quem é você na multidão? Você é o que toca ou o que aperta? Você é o curioso ou o adorador? Aleluia! Você segue ou adora? Há uma diferença, irmãos. Você é o curioso ou o necessitado? Foi isso que ele falou no meu coração. Você é o que toca ou o que aperta? A multidão o apertava, mas ela o tocou. Aleluia. Muitos estavam ali para curiar os milagres que Jesus ia fazer, mas ela estava ali para tocar no Mestre. E Jesus faz uma pergunta nesta noite: quem é você na multidão diante de Cristo? Você é seguidor, apenas seguidor, ou é adorador? Porque o seguidor, ele não se move, mas o adorador, ele se prostra. O adorador, ele obedece. O adorador, ele enxerga quem Jesus é, porque a intimidade dele é tão grande que ele não precisa nem se preocupar em se aquietar. E foi isso que Deus me levou, irmãos, aí ao hospital, para eu entender e descansar no Deus que está no controle de tudo. Porque é incrível que nós estamos aqui seguindo ao Senhor e muitas vezes não estamos entendendo quem Ele é. E às vezes estamos passando por processos demorados, porque é apenas o nosso entendimento de entender quem Ele é e o que Ele pode fazer na minha e na tua vida. E o versículo 29 vai dizer: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada deste mal. Ou seja, deixa eu ver, eu coloquei um pouquinho aqui porque eu ando muito esquecida. Jesus poderia ter... isso aqui é o livro da frente. Ou seja, e logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, houve uma atitude. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aquela causa daquela mulher era impossível, porque não foi 12 dias, era 12 anos ela com esta enfermidade. Ela já tinha gastado tudo que tinha, mas ela entendeu quem Jesus era. Como não entender quem era Jesus depois de sua fama por todo o território? Jesus, aquele que curou o leproso, que multiplicou os pães para 5.000 homens, que acalmou o mar em tempestade, e a fama de Jesus tinha sido percorrida ali naquele lugar. E a mulher viu em Jesus a sua única chance. E Jesus está dizendo aqui nesta noite: eu não quero ser a última. Ela foi a Jesus como o último recurso. Ela já tinha gastado tudo, já tinha tentado com os médicos, mas ela viu Jesus e ela olhou para Jesus como o último recurso. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu não quero ser o teu último recurso, eu quero ser o teu único recurso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, você vê no versículo 30 que vai dizer: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Ou seja, Jesus, ele poderia ter ido embora, porque ele já sabia que dele tinha saído o poder. Ele já sabia que aquela mulher tinha sido curada. Ele poderia ter ido embora e seguido para o milagre de Jairo. Mas Jesus fez questão de parar e perguntar: quem me tocou? Sabe por quê, irmãos? Além de glorificar o nome de Deus, Jesus queria honrar aquela mulher diante daquela multidão. Porque aquela mulher, ela era conhecida como imunda, como impura. Aí Jesus estava dizendo a ela, como no versículo 33. Então a mulher se revelou. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha,
A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Irmãos, quando Deus honrou ela, quando Jesus parou e honrou ela, dando a ela de volta a identidade que aquela mulher precisava, de imunda, agora ela era filha. Ela era excluída diante da sociedade, mas não diante do Rei dos Reis. E mesmo assim é comigo e com você. Nós estávamos no mundo, imundo, impuros, mas Ele que com sua graça infinita nos trouxe, nos lavou, limpou as nossas vestes, nos curou e nos trouxe para nos levantar em meio à multidão e glorificar o seu nome, dizendo que Ele é, que Ele pode e que Ele faz. E Ele devolveu a identidade desta mulher, dizendo: você é filha, você pertence a um reino. E não permita que o inimigo coloque dúvidas em suas vidas. Muitas vezes nós estamos entristecidos com pequenas coisas, quando nós temos um Deus tão grande olhando para nós. Às vezes nós estamos embaraçados porque ouvimos uma palavra do nosso irmão. Jesus foi traído por Judas, a quem ele amou, cuidou, ensinou, presenciou milagres. Não era sobre ele, Judas, era sobre Jesus, era sobre Deus. Você está aqui não é sobre o irmão, é sobre Deus. É por Ele e para Ele. Entenda o milagre da vida. Jesus te deu vida e vida com abundância. Quando Jesus chega, irmãos, Ele transforma o ambiente. E aquilo que parecia uma tragédia se torna uma vitória. A sentença de morte desta mulher agora era um lindo testemunho de quem Deus é e o que Deus faz. Você não foi chamado apenas para se assentar no banco. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para levar o nome dele a toda criatura. Entenda o peso da responsabilidade. Estar aqui é um privilégio. Ele te deu o privilégio de estar bem com saúde. Quantas pessoas estão em leito de hospitais em estado terminais e você está aqui? E eu entendia isso lá no hospital. Eu tinha a chance de estar no culto, de pregar o evangelho, e muitas vezes algo era maior. Essa multidão poderia ter atrapalhado esta mulher. Esta mulher poderia ter desistido de ir até Jesus por conta de um protocolo. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela não tinha capacidade e nem direito de estar na sociedade. E muitas vezes nós nos limitamos porque nos achamos incapazes. Não, eu não sei, eu não posso. Aí Jesus está dizendo: sou eu que faço, sou eu que posso, eu capacito. Porque aquele que te chamou, é Ele que vai te capacitar. Como não descansar no Deus que pode todas as coisas? Cadê o Deus que criou os céus e a terra, que ressuscitou Lázaro ao quarto dia? Será que você está achando que a Bíblia é um gibi? A Bíblia é história verídicas. A Bíblia foi história de vida que Deus deixou para ensinar a mim e a você como viver aqui na terra, como ser espiritual e como chegar no reino de Deus. Você veio para servir, para adorar, para se prostrar. Jesus te chamou para ser para Ele melhores amigos. E só somos melhores amigos na intimidade. Irmão, ser íntimo de Deus é um privilégio grandiosíssimo. E até um tempo eu não entendia isso. Como não ser amicíssima de um Deus que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele vai te livrar de alguma coisa que vai acontecer, mas é necessário intimidade. Quando eu entrei no processo do hospital, eu já entrei diferente, irmãos, porque eu estava servindo diferente. E o Senhor já estava dizendo a mim: eu estou no controle. Você está indo só para o processo. Depois desse processo, você agora vai ser outra. Então, irmãos, toca nas vestes desse Deus. Desce, se prostra, porque Deus, Ele é Deus de coisas grandes. A nossa mente, ela é limitada. Lucas, capítulo 18, versículo 27, vai dizer que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, a tua causa, seja
saber, nem me interessa em saber. Porque quem precisa saber da tua causa não é o vizinho, não é o pastor, é Deus. Porque quem vai resolver a tua causa é Deus. E aquela mulher, ela tinha entendido que era a chance dela. Porque ela tinha entendido quem era Jesus. E essa mulher, ela rompeu a multidão. Muitas vezes nós estamos dispersos com coisas fúteis, com celular, com amizades, com coisas que não vai nos levar ao reino. E Jesus nessa noite está dizendo: rompe as multidões, toca nas minhas vestes, porque o meu reino é diferente. Para subir tem que descer. Se você quer subir o nível de melhor amigo, amigo íntimo desse Deus, então desça mais, ore mais, jejue mais, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu acho lindo porque Jesus devolve a ela a identidade de filho. Satanás a todo momento ele quer colocar na tua mente: cadê teu Deus? Tu não está passando esse processo? Aí Jesus diz assim: olha filho, o processo é para te fortalecer, não é para te matar. O processo, filha, vai te levar para perto de mim. O processo, filho, vai trazer vidas para o meu reino. O teu processo, filho, é para te devolver a identidade de filha. O processo, ele vai forjar o teu caráter. Nós temos um caráter parecido com o de Deus. Então temos que vivenciar na intimidade para que a cada dia nós possamos ser mais parecido com o nosso mestre. Então, irmãos, eu saí pontuando porque eu ando com falha na mente, creio que é a menopausa. Esse processo meu é devido à menopausa, essa adenomiose. Eu vou fazer 45 anos, mas o médico disse que muitas pessoas, né, têm no jovem. E eu saí pontuando aqui e eu coloquei alguns pontos que diz assim: uma mulher sem identidade, tem coisas que só Deus resolve. Jesus não quer ser teu último recurso, Ele é teu único recurso. Nada pode ser empecilho para que você toque o mestre. Quem é você na multidão com Cristo? O que toca ou o que aperta? O curioso ou o necessitado? O que apenas segue ou o que adora? O outro eu coloquei: a fé e a intimidade geram milagre. Glória a Deus. O outro eu coloquei: Jesus poderia ter ido, pois ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele queria devolver àquela mulher a sua identidade e honrá-la diante da multidão. O 33: glorifique o nome do Senhor com o teu milagre. Viva a oportunidade que Deus está te dando e rompa a multidão para mostrar quem Ele é na tua vida. O 34: Jesus não só curou ela, Ele libertou e devolveu a sua identidade. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, irmãos, creia tão somente, toque nas suas vestes, gere através da sua fé o seu milagre. Eu não sei qual é a circunstância e o teu processo. Eu só sei que o Deus que eu sirvo é o Deus do Lucas 1:37. Porque para Ele nada é impossível. E eu tenho vivido, irmãos, dia após dia, vitórias e mais vitórias. Porque Satanás, quando coloca o processo na minha vida, muitas vezes lá atrás, eu queria me entristecer e não conseguia entender. Aí Jesus está dizendo assim: os processos, ele é a escola para te levar à vitória. Porque quando chegar na vitória, você vai entender que não foi você, foi eu. E eu tenho vivido grandes coisas da parte do nosso Deus. Eu caí este ano da moto, quebrei o braço, fiz uma cirurgia. E eu tinha pavor de cirurgia, irmãos. Mas Deus criou essa situação para tirar o meu medo. E eu fiz a cirurgia e lá no bloco cirúrgico, quando eu fui entrando, eu fechei os meus olhos para orar e eu senti o Senhor levando a maca até a sala da cirurgia. E eu dormi, quando eu acordei eu já estava cirurgiada. E a cada dia eu tenho contemplado o Senhor na minha vida. A minha filha fez uma campanha na minha casa e eu estava com um rebuliço na vida financeira. E eu não conseguia entender.
E o pastor Samuel disse, às vezes é coisas espirituais. Eu disse, Senhor, eu sou dizimista. E por que acontece tanto isso na minha vida? Sempre que eu estou fazendo alguma coisa para terminar, e vem uma enfermidade, vem uma coisa. E de repente o Senhor inquietou a minha filha e disse, mãe, vamos fazer um propósito. 7 semanas, 7 sábados, a gente faz um culto aqui em casa à noite. Irmãos, e para a glória do Senhor. Eu disse, vamos fazer, porque eu não entendo como Ele vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer. Irmãos, e quando foi na última semana, porque Jesus é assim na minha vida, Ele só chega na última hora. Porque Ele começava a testar a minha fé. Como eu não descansava, eu era uma pessoa ansiosa, então Ele dizia, eu vou aprender, eu vou ensinar ela a descansar. Eu só vou chegar na última hora, para ela aprender que independente de começo, meio e fim, eu chego. E graças ao Senhor, quando foi na última semana do nosso propósito, meu irmão tinha vendido algo que tinha ficado do meu pai e foi dividido, e ele ligou para mim. E sempre ele me liga para jantar na casa dele, ele me liga para falar alguma coisa. Quando ele me ligou, o Senhor falou no meu coração, e eu olhei para minha filha e disse, vem aqui em casa, que a gente precisa conversar. Eu disse, vem aqui em casa, apenas isso. E quando eu desliguei o telefone, eu disse assim, tá aí o dinheiro para minhas dívidas. E para a honra e glória do Senhor, do jeito que Ele disse no culto, eu vou mandar, tu vai pagar tudo o que tu deve e eu ainda vou te dar a direção. Irmãos, e foi bem assim. Quando eu peguei o meu dinheiro, Deus usou o meu irmão. Eu não cheguei a pegar porque eu deixei na conta dele e ele só está fazendo pix para mim quando eu preciso para pagar algo. E quando eu cheguei no meu irmão, Deus usou ele. E quando ele falava, eu só conseguia lembrar do que Deus tinha dito. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Quando você serve com amor, aí Deus recompensa. Quando você entende quem Ele é, aí Ele chega. No processo Ele vai nos ensinando. Olha, não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Porque o que você precisa entender é que é sobre mim. Deus está falando nesta noite, é sobre Ele. Então descansa e confia. O que Ele requer nesta noite, que foi a mensagem que Ele me deu, foi... Eu já preguei nessa mensagem outro tempo, só que eu comparei Jairo com a mulher do fluxo de sangue. Mas hoje não, o Senhor estava querendo intimidade. E Ele diz, só recebe o milagre quem tem fé e intimidade. Para entender quem gera milagres. Então que nesta noite você possa descansar e confiar. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que diante do meu e dos teus olhos é impossível. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus por estar aqui, por esta rica oportunidade, por mais uma vez engrandecer o seu nome e dizer a você que Ele é bom e o diabo não basta. Eu agradeço a rica oportunidade.